A história inteira da Bíblia fala de Deus trazendo o homem novamente para o ambiente de sua presença. O objetivo da salvação não é apenas livrar do inferno, é colocar o homem novamente em comunhão com Deus. O ambiente onde você permanece hoje está formando a pessoa que você será amanhã. Se você permanecer no mundo, será moldado pelo mundo. Se permanecer em Cristo, será transformado à imagem de Cristo. E esse é o nosso maior objetivo e o propósito de Deus como cristão, nos tornarmos parecidos com Cristo. Em Romanos 12:2 diz: Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o mundo quer nos moldar em ambientes totalmente contrários à vontade de Deus, para nos moldar à imagem deles, a imagem do diabo. A Bíblia fala que quem faz a vontade do diabo tem ele como pai, e é parecido com ele, e tudo que o mundo quer é nos afastar de quem de fato nós somos, que é a imagem e semelhança de Deus que está em Jesus. Olha que forte é, eu gosto muito desse versículo, Romanos 12:2. Né? Não se moldem ao padrão desse mundo. O que seria se moldar ao padrão deste mundo? Por exemplo, aí quando a gente vai fazer um bolo, né, a gente pode colocar aquele bolo em qualquer forma, né, seja ela redonda, quadrada, ela tem um molde, ela é uma forma. E o bolo vai se moldar conforme aquela forma. Então o mundo ele nos apresenta um molde, uma forma, e quer que nós nos tornamos igual aquele molde que ele nos impõe. Né? Então, a palavra diz que nós não devemos se moldar ao padrão deste mundo, né? Mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Como que nós vamos renovar a nossa mente? Buscando entender a palavra de Deus e o que Ele quer para a nossa vida. Só assim a gente vai renovar a nossa mente. Assim como, voltando lá no início, a cultura judaica, né, o exemplo de Jesus, eles já investiam muito na sua mentalidade, no seu espírito, com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus desde muito novos. Então a gente vai transformar a nossa mente através da palavra de Deus, que é a nossa verdadeira identidade, que é o que nós realmente devemos viver. A gente nasce num mundo corrompido, caído, como eu disse, que vai nos influenciar totalmente a vontade contrária de Deus. Então a gente vai ter que desaprender muitas coisas, né? A gente ah, ah, ouve falar sobre aprendermos coisas novas, mas e sobre desaprender? A gente vai ter que desaprender sobre o estilo de vida mundano que a gente aprendeu a viver até então, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer a Deus, e desaprender muitas coisas que o mundo nos ensinou e começar a aprender agora como a gente realmente deve viver à luz da Bíblia. E a nossa melhor versão, que a própria Bíblia fala, é como o homem perfeito que nós devemos buscar ser, está em Jesus. Né? Questão de caráter, de identidade, de princípios, de valores, de mentalidade, está na vida de Jesus. É sobre a gente aprender com ele. Que tipo de homem Deus quer que nós sejamos? Homem, mulher, né? Enfim. Que tipo de pessoa, de caráter Deus quer que nós tenhamos. Nós vemos na vida de Jesus, o maior propósito de Deus é nos tornar parecidos com Jesus em questão de caráter, de mentalidade, como eu disse. Então, a gente estudando, se aprofundando na vida de Jesus, nós vamos sendo transformados, nossa mente vai sendo renovada. Nós vamos entender quais os ambientes nós devemos frequentar. A gente vai mudando nossos hábitos, vai transformando a nossa mente. A gente vai vendo que muitos ambientes que a gente frequenta são ambientes destrutivos para nossas vidas. Como eu disse ali, nós nascemos num ambiente que quer nos afastar totalmente de Deus. O mundo, ele cria e nos impõe a ambientes totalmente contrários à vontade de Deus. Cara, busque estudar a Bíblia. Eu vou trazer muito mais conteúdo aqui também sobre isso hoje. Eu trouxe um tema específico, mas busque estudar mais a palavra de Deus, busque conhecer mais, principalmente, a vida de Jesus. Começa lendo os evangelhos ali, João, Mateus, Marcos, Lucas, os livros de sabedoria também, Provérbios e Eclesiastes. Começa lendo esses livros. Eu comecei por João, conhecendo a vida de Jesus. Foi algo que transformou muito a minha vida de uma maneira muito rápida, assim, digamos assim. Mas eu busquei com muita intensidade. Então começa a refletir, né, ter uma visão periférica da tua vida, quais são os ambientes que tu está frequentando, se eles estão te fazendo evoluir e fazer com que tu se torne a tua melhor versão, te aproximam de Deus, ou estão te afastando cada vez mais de Deus e te autodestruindo. E é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém também, se falou contigo e se tu acha que alguém deve ouvir isso também e aprender. Vou trazer mais conteúdo de valor aqui pra vocês, de evolução. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus abençoe a vida de cada um.